Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 6 e o versículo 9, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 6 e o versículo 9. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para os meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com vocês através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 6 e o versículo 9, amém? Que diz assim: O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele ouviu a minha e a tua súplica, meus irmãos. Que Ele ouviu a minha e a tua oração, meus irmãos. E Ele vai responder, meus irmãos. Que você só descanse no Senhor, meus irmãos. Porque Deus Ele já ouviu, Ele vai responder. Porque muitas das vezes você se apressa. A gente quer tudo para agora. Mas não é assim não, meus irmãos. Que você só descanse no Senhor. Porque Ele ouviu a minha oração. E Ele vai responder, meus irmãos. Ele vai entregar aquilo que eu e você tanto deseja. Porque Deus, Ele sonda a mim e a você, meus irmãos. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você deseja. E Ele vai fazer, meus irmãos, o que você deseja, o que você precisa, né? Ele vai entrar com providência, meus irmãos, na minha e na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. E Deus nessa tarde, meus irmãos, Ele ouviu a minha e tua súplica. E a minha e a tua oração também, meus irmãos. E Ele está trazendo resposta para mim e para você. Que você só descanse no Senhor, que você se aquiete. Porque a gente, né, fica inquieto, a gente, né, fica nervoso, né? A gente fica, né? A gente tem que descansar, meus irmãos. Porque para Deus, né, entregar aquilo que você tanto quer, meus irmãos, tem que descansar no Senhor. Porque quando você estamos inquietos, Deus Ele não trabalha na tua vida, não. Que nessa tarde você só descanse, meus irmãos. Porque Deus Ele já ouviu a minha e a tua súplica, meus irmãos. E Ele vai responder, meus irmãos. Ele está trazendo resposta para mim e para você. Mas para Ele trazer resposta para mim e para você, a gente tem que se aquietar, a gente tem que se acalmar, a gente tem que descansar nele. Porque quando você estamos inquietos, meus irmãos, quando você estamos, né, agitados, quando você estamos, né, preocupados, Deus Ele não trabalha não, meus irmãos. A gente tem que descansar no Senhor. E saber o Deus que a gente serve, meus irmãos. Porque Deus é providência na tua vida nessa tarde. Mas para isso você tem que descansar, meus irmãos. Porque Ele já ouviu, meus irmãos, a minha e tua súplica. E Ele está trazendo resposta para mim e para você, meus irmãos. Que você nessa tarde só descanse no Senhor. Porque tá chegando providência da parte de Deus para mim e para tua vida. Que você só descanse e vai dormir tranquilo, meus irmãos. Porque o choro dura uma noite, meus irmãos, mas a alegria vem pela manhã. E que você vai dormir tranquilo, meus irmãos. Porque amanhã tem providência de Deus para mim e para tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita, meus irmãos. Mas para isso você tem que descansar, meus irmãos. É para Ele entregar a minha e a tua bênção, meus irmãos. Porque quando você estamos inquietos, Deus não trabalha na minha e na tua vida não, meus irmãos. Para Deus trabalhar na minha e na tua vida, a gente tem que se aquietar. Tem que descansar. Que é para Ele entregar a minha e a tua bênção, meus irmãos. Que eu e você nessa tarde, meus irmãos, descanse no Senhor. Para que a minha e tua bênção vai chegar na minha e nas tuas mãos, meus irmãos. Que é para Deus entregar a minha e tua bênção. Mas para isso você tem que se aquietar. Para isso você tem que se acalmar e descansar no Senhor. Amém, meus irmãos? Agora eu vou deixar um louvor para meus irmãos. Que eu queria que Deus vai falar com vocês também através de louvor, amém, meus irmãos? No lugar onde tudo deu errado, onde parecia ter acabado, Deus vai fazer acontecer tudo que um dia falou pra você. Sorri com o coração sangrando, passar por lutas adorando, não abre mão do chamado, sabe que Deus está do seu lado. Deus não dorme, Deus não falha, sabe tudo, não se atrasa. Ele cuida dos detalhes, tem surpresa preparada. Tudo que você pediu dentro de um quarto, Deus não se esqueceu, está
tudo guardado. Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo. Creia que esse dia mau é só um momento. Tudo que você pediu dentro de um quarto, Deus não se esqueceu, está tudo guardado. Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo. Creia que esse dia mau é só um momento. No lugar da perda, Deus da vitória. No lugar do dia mau virão dias de glória. Tudo que você pediu dentro de um quarto, Deus não se esqueceu, está tudo guardado. Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo. Creia que esse dia mau é só um momento. Tudo que você pediu dentro de um quarto, Deus não se esqueceu, está tudo guardado. Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo. Creia que esse dia mau é só um momento, oh glória. Tudo que você pediu dentro do nosso quarto, meus irmãos, Deus está trazendo resposta para mim e para a tua vida, meus irmãos. Que você só descanse no Senhor, meus irmãos, porque Ele já ouviu a minha e a tua súplica, meus irmãos. Deus já ouviu a minha e a tua oração. E Deus está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Deus está trazendo providência para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque o que você não pode fazer, só Ele, meus irmãos. Mas que você descanse no Senhor. Que você saiba o Deus que nós servimos, irmãos. E que a gente descanse. E que a gente, vá dormir tranquilo, meus irmãos. Porque amanhã tem providência de Deus para ir para a tua vida. Amanhã tem surpresa de Deus para ir para a tua vida, meus irmãos. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meus irmãos. E que você só descanse no Senhor, meus irmãos. Porque o que é meu e o que é teu, meus irmãos, vai chegar até a mim e até você, meus irmãos. Porque ninguém pode impedir do que é meu e o que é teu chegar até a mim, meus irmãos. Porque Deus determinou a minha e a tua vitória, meus irmãos. E o que é meu e o que é teu vai chegar até a mim, meus irmãos. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. E senti que Deus já me deixar esse louvor para meus irmãos. Eu creio que Deus falou com vocês através da palavra e através do louvor também, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma boa tarde.